Fala, nação bugrina, tudo bem? Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani. Hoje o de número 105, para nesse pós-jogo de Guarani 2, Brasil de Pelotas 0. Primeiro, muito obrigado por toda a adesão, todos os últimos jogos, mesmo com uma derrota estrondosa que nós tivemos nos dois últimos jogos. A adesão e a participação de todo mundo foi sensacional, até mesmo os adversários. Agora é falar um pouquinho dessa vitória, e nem só de derrota a gente vive, né? Mas a vitória de ontem, e agora a gente já pode falar de alguns resultados que aconteceram, inclusive hoje de manhã, a gente pode dizer que não foram uma das mais brilhantes. Merecida, resultado bom, mas o futebol não foi aquele futebol bem jogado que a gente espera, né? Com relação à classificação do time e perspectiva para os próximos passos, o time está bem colocado. Nesse momento, persegue o G4, mas em relação à perspectiva, acho que ainda é muito cedo para a gente falar em subir. Acho que estamos longe de a gente voltar ao trilho de achar que somos candidatíssimos a subir, na minha opinião. Por quê? Porque o time, primeiro, não voltou ainda a jogar um futebol convincente que a gente viu em algumas rodadas anteriores, e mais ainda, acho que o time do Guarani, o elenco do Guarani, começa a dar mostras de que está desmanchando, esfacelando. E aí precisamos esperar algumas rodadas a mais. Temos 3 rodadas agora próximas, terríveis. E aí sim nós vamos poder ter uma ideia melhor de o que pode acontecer com o Guarani depois das 3 rodadas, quando acabar o primeiro turno. Né? Se tivermos localizado próximos de 30 pontos, 31, 32, 33 pontos, o que é muito difícil, porque hoje nós temos 26, né? A gente pode achar que realmente estamos na briga pelo acesso, mas ainda precisamos saber como que vamos acabar colocado. Hoje estamos nesse momento em quinto lugar, mas é muito cedo, a rodada nem terminou, né? Alguns resultados ainda foram bons para nós, hein? Até o Cruzeirinho na estreia do Lucha ganhou, e aí isso nos ajuda porque segurou o Brusque, né? E então é um bom resultado, é um exemplo de bom resultado. Mas o nosso elenco, o nosso time, ele confirma várias críticas, vários gaps que a gente vê, várias fragilidades que a gente vê na constituição do elenco, né? Então, começando pela defesa, né? Então a gente tem dois goleiros, vamos dizer, nenhum dos dois inspiram grande confiança. E eu não trocaria o Gabriel Martins agora, apesar da fragilidade clara que nós vimos, inclusive ontem, né? Temos as laterais bem constituídas, o miolo de zaga razoável, porque temos várias peças, mas a contusão atrapalhou a sequência dos nossos principais zagueiros, né? Então há a confirmar-se ainda se nós vamos ter fôlego para aguentar com as opções de zaga que nós temos até o final do campeonato. Hoje, no meio, principalmente no primeiro volante e segundo volante, nós temos várias dúvidas, né? O Persson voltando ontem, ok. O Índio jogando, ok. Bruno Silva, a cada jogo que passa, a gente gosta menos em relação ao futebol apresentado, né? Os meias, nós temos um contundido, o outro sem ritmo, ameaças de transferência. Rodrigo Andrade, segundo volante, machucado, talvez tenha transferência. Tony nunca mais voltou. Operário tem interesse. Ataque, chegada de Maxwell, chegada de Todinho, saída do Davó, o Júlio César machucado. Então parece, dá a impressão um pouco de que o Guarani tem um elenco melhor do que em temporadas anteriores. Pela boa campanha de até agora tem alguns assédios e isso faz com que aumente a possibilidade de perdermos jogador. Mais ainda, tem algumas posições carentes
E parece que por conta de contusão o time começa essa campanha, começa a querer esfacelar e as peças de reposição não são à altura. Portanto, a confirmação de que temos um elenco curto. Um elenco curto para o acesso é provável. É muito provável. Me parece muito. Então, não vai subir de jeito nenhum. Vou mostrar para vocês a matemática. Possível é. Mas eu não acho que é um certeiro que o Guarani suba para a Série A, não. Acho que por enquanto dá para dizer que a diretoria está cumprindo aquilo que estava programado ou prometido, de que nós vamos continuar, seguir brigando próximo ao acesso. Mas acho que não tem fôlego. Acho que nós temos um elenco curto e vulnerável em várias posições. Mas vamos falar do jogo de ontem. Não é nem difícil. Não tem muita coisa para falar. O jogo de ontem foi um jogo sem criatividade, muito chato de novo para quem não é bugrino, muito chato, né? Com poucas chances de ambas as partes e também do Guarani, né? Ontem e no início do jogo, aos 13 minutos, o primeiro perigo, entre aspas, foi aos 13 minutos e foi do Brasil de Pelotas. O Gabriel Mesquita fez um golpe de vista e a bola foi muito perigosa. A gente podia ter tomado o gol? Podia. Ele achou que ia para fora, acabou um cara do Brasil de Pelotas cruzando e aí a bola passou por cima do gol, acabou não sendo gol, né? Aos 21 minutos foi o primeiro chute do Guarani. Primeiro chute do Guarani aos 21 minutos. Do Índio. Vejam só. O Índio deu o primeiro chute do Guarani. E aos 44 minutos, um pênalti absolutamente inesperado. Que em outros, na maioria das outras situações, eu não viria. Eu diria que nenhum juiz daria aquele pênalti, né? Eu não acho, depois de ter visto milhares de vezes, e principalmente nos melhores momentos da TV Guarani, que eles filmam por trás, é claro que um jogador, se eu não me engano, um volante do Brasil, chuta o Thales por trás, tentando evitar que ele volte para a defesa no início de contra-ataque do Brasil de Pelotas. Isso aconteceu, isso é fato. Agora, eu nunca reclamaria aquele pênalti. Legal que o Bandeira viu, justo até, eu diria, mas os caras estavam com uma boa vontade ontem, sensacional. Então, que bom, ótimo. Então, aos 44 minutos, primeira chance de verdade do Guarani, gol do Sávio de pênalti, que bateu do centro do gol, muito bem batido. E acaba o primeiro tempo. Ao contrário do jogo contra o Vila Nova, esse pênalti, esse gol, começa ou flexibiliza, abre um pouco as porteiras em relação ao jogo. Contra o Vila Nova não, nós tomamos um gol aos 2 minutos, né? Detalhe, o Brasil de Pelotas é pior que o Vila Nova. E o Guarani foi tão pouco criativo quanto foi contra o Vila Nova. Então nós temos aquele problema que foi constatado contra o Vila Nova, de dificuldades para quebrar as linhas, principalmente de times mais fechados, aconteceu de novo, né? Flexibilizado, facilitado pela questão de ter marcado um gol aos 44 minutos. No segundo tempo, o Guarani teve uma chance, um bom chute do Andrigo após tabela com Sávio, aos 16 minutos. Aos 19, essa foi demais. O atacante do Brasil de Pelotas pela direita passa pelo Alanzinho, o Alanzinho, não era o Bido, na linha de fundo, cruza. O nosso volante fixo, Bruno Silva, olha a estrela cadente passando por cima dele e o cara do Brasil de Pelotas pega da entrada da área, quase gol de empate. Felizmente não foi. E depois o jogo estava se arrastando, o Guarani tinha o jogo sob controle, mas se arrastando. A partir dos 30 minutos, o Brasil de Pelotas é que tinha a posse de bola,
o que é inacreditável, né? A gente já tinha feito algumas substituições, então, por exemplo, aos 68 minutos entra Pablo e Maxwell, sai Lucão, entra Pablo, sai Alanzinho, entra Maxwell. Aos 77 minutos entra o Persson, que entrou bastante bem. E no finalzinho entrou Renanzinho e Eliel. Mas antes disso, pós-substituição do Persson, tem essa jogada, uma jogada pelo lado direito do Sávio, que tabela com o Persson, o Sávio na lateral da área cruza, um zagueiro não alcança, raspa de cabeça e sobra para o Bidu, que entra de cabeça. Encontramos o 2-0. Encontramos é o verbo certo? É. Porque era o jogo clássico. A gente estava conversando em casa aqui e eu disse, olha, esse jogo aí, se a gente não tomar um castigo, é aquele jogo controlado, onde a gente acha o segundo gol, ganha com confiança, com tranquilidade, e pode dar a impressão de que a gente jogou pra caramba e não jogou nada. O Guarani mereceu a vitória? Mereceu, controlou o jogo, controlou. Foi 2-0. Sim, o time do Brasil de Pelotas é muito fraco, candidatíssimo ao rebaixamento. E nós tivemos muita dificuldade para furar as linhas. Não tenha dúvida disso. Então, 2-0, muito bom resultado. Parabéns ao time, mas um sinal de alerta enorme. Não podemos nos iludir. Definitivamente não dá para nos iludirmos mais uma vez. Temos agora uma sequência duríssima, 2 jogos fora de casa, um contra o Avaí, outro contra o Goiás, e fechamos o turno com o Botafogo. Lembrando que esses 3 jogos que eu estou dizendo, classificando como duríssimo, serão nossos 3 últimos jogos lá no final do campeonato. Sendo que 2 jogos em casa, lá no fim, e o último jogo do campeonato fora de casa contra o Botafogo. Portanto, se alguém está pensando em chances, vamos falar de números, né? Eu acho ainda muito difícil o nosso acesso. Por quê? Temos um time curto, com um elenco um pouco limitado. Temos um time que nesse momento começa a mostrar pontos de fragilidade e de começando a desfalecer. Ou seja, perder uma peça aqui, outra peça ali, a gente não repõe necessariamente a altura, ainda muito por vir e vir também no campeonato, que a gente não sabe do Maxwell, por exemplo, e nem do Todinho. Vamos ver se eles entram melhores do que a peça que perdemos. Podemos perder mais peça, como o Rodrigo Andrade, por exemplo. Muito cedo ainda. Muito cedo para dizer. Então, estamos classificados próximo à zona, falta muito campeonato, temos um time curto e perdendo peças ou por contusão ou por transferência. Dá para se iludir? Não, não dá. E mais, o time não vem jogando bem. Ainda estamos muito longe de poder continuar tendo ou ter qualquer ilusão, sem dúvida nenhuma. Então, hoje o Guarani é o 5º colocado, como eu disse, tem acabado a rodada, 16 jogos, 26 pontos, 7 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. 26 gols pró, o grande ponto alto do time, fez muitos gols. 22 gols contra, tomou muitos gols também. Hoje não tomamos nenhum, o que é um bom ponto contra o penúltimo colocado da tabela, é bom que se diga. Saldo mais 4, poderia ser melhor. Aproveitamento, 54,2%. Então, para não cair, assumindo a meta dos famosos 45 pontos, faltam apenas 19 em 22 jogos restantes. Necessitamos de um aproveitamento de 28,8%. Sem arrogância, uma moleza. Eu não vou deixar de falar. Acho que nós temos que falar porque o nosso campeonato ainda não está definido para onde vai. Né? Por quê? Porque de fato nós temos vários times dentro do campeonato. Quer dizer, o Guarani terá várias versões de Guarani ao longo do campeonato. Então, essa versão que estamos vendo hoje, mais a que nós vimos até então, não dá para garantir que nós vamos subir. Então é importante dizer que estamos saindo, escapando da zona lá de baixo cada vez mais. Para subir, 61 pontos é a minha estimativa. Faltam ainda 35 pontos em 22 jogos.
Necessitamos de um aproveitamento de 53%. Fizemos até agora 54%. Então, é possível? É possível. Podemos terminar essa rodada aqui dentro do G4? Também matematicamente é possível. Se o CSA ganha do nosso amigo Avaí por 1-0, a gente entra dentro do G4. Se alguns times que estão atrás de nós não nos passam, por exemplo, o CSA teria que ganhar então do nosso amigo Avaí, o Goiás já empatou com o Curitiba, né? Nós temos ainda atrás da gente o Vasco, que não chega, o Botafogo, que não chega, o Sampaio Correia, que tem que ter um resultado favorável para a gente, né? E o próprio CRB, que também não pode vencer, que se vencer passa. Então, se esses jogos forem a nosso favor em termos de placar, a gente acaba no G4, que seria sensacional para essa altura do campeonato. Mas insuficiente ainda para ainda assim a gente se iludir. Acho que o time ainda deve muito. E o time é frágil, né? Vamos falar um pouco das atuações individuais. Primeiro, começando pelo goleiro Gabriel Mesquita. Não foi muito exigido, não teve que fazer grandes defesas. A nota dele é 5. Mas por que 5? Porque diversas vezes ao longo do jogo ele demonstrou uma baita insegurança. Saídas de bola titubeantes. Teve uma bola que um cara alçou dentro da área, a bola pingou na frente dele, encobriu o centroavante ou o atacante do Brasil de Pelotas e quase encobre ele também. Então ele me parece muito trapalhão. Muito trapalhão. 5. Diogo Matheus tomou um amarelo e foi uma das atuações mais fracas dele. Não foi mal, mas errou alguns passes básicos, se enrolou em algumas vezes na lateral. Não, achei mais ou menos. 5,5. A zaga foi muito pouco exigida, mas se portou bem, não comprometeu. Tanto o Thales quanto o Ronaldo Alves. 5,5 para o Thales, 5,5 para o Ronaldo Alves. Ponto forte, eu acho que algumas jogadas aéreas que ocorreram, eles se demonstraram muito bem. O Bidu não cometeu nenhuma falha, que eu tenha visto, grande coisa assim. Não fez um enorme jogo, mas fez um gol, não comprometeu, foi melhor do que os jogos anteriores, nota 6 para o seu Bidu. Né? Bruno Silva, o volante. Como eu disse antes, a cada dia que passa eu confirmo as características dele não boas para jogar na zaga e como volante cada vez mais demonstrando sua limitação. Né? Ontem foi muito lento, não protegeu a cabeça de área, não ganhou uma segunda bola e ainda ficou olhando em cruzamento lá, quer dizer, um ou outro passe para frente que ele acerta, é muito pouco. Então hoje, comentando, nós temos 3 volantes, 3 primeiros volantes. Bruno Silva, Índio e não Persson, o Pedro Acorce. Estamos meio a pé, né? O Índio, eu vou falar dele agora, fez uma razoável partida. Mas para o Bruno Silva, nota 5. Índio, como eu falei antes, ele é um primeiro volante, mas que a gente teme em jogar ele como segundo volante. Na verdade, quando ele joga, são 2 volantes, né? 2 volantes protegendo a área. Ele fez uma razoável partida. Eu gostei dele. Fisicamente ele não compromete. Hoje até chutou no gol, pra você ter uma ideia. E fez uma partida melhor que a do Bruno Silva. Olha só, gente. O Índio fez uma partida melhor que a do Bruno Silva. 5,5 para o Índio. Andrigo ainda não tem o ritmo que a gente viu no Paulista e é pior que o Regis de maneira geral. Tá? Não jogou o jogo inteiro, jogou 77 minutos, fez razoável partida, não comprometeu. 5,5. Ainda tem muito espaço para melhorar. E a gente espera que melhore, porque o Regis, pelas notícias, vai ficar pelo menos uns quase 30 dias fora. Sávio, sempre um cara importante, porque ele é agressivo, é um cara que pode ser perigoso se tiver num dia
jogando sério num dia iluminado, né? Hoje foi um dia razoável dele, fez um gol de pênalti, que bateu, eu diria, corretamente, e deu assistência para o segundo gol, numa jogada, numa boa trama do lado direito. Então, para mim, o melhor do time, hoje, 6,5. Lucão, vou dar nota 5, né? Quase não tocou na bola, definitivamente não teve nenhuma chance. É o segundo jogo que joga como titular desde o início, jogou 68 minutos, ou seja, boa parte do tempo, muito aquém do que a gente precisa. É verdade, não teve nenhuma chance clara, onde cristalina, onde puseram, mas várias situações ele não se coloca também, né, a receber da maneira mais correta. Então, 5. Alanzinho também não fez boa partida, deu um chute no gol, petelequinho lá no primeiro tempo, muito acanhado, suspeito de que algumas pessoas que disseram que ele era jogador de segundo tempo para pegar o time adversário cansado tenham razão. Suspeito, a confirmar. Ontem ainda tivemos o quê? A entrada de Pablo, para mim sem nota, eu não consigo. Ele jogou 20 minutos, pouco acrescentou, não consegui ver nada. Renanzinho entrou aos 84, também sem nota. Eliel, ao 84, sem nota, não comprometeu. Dois caras que eu vou dar nota. Maxwell entrou aos 68, jogou 22, 25 minutos. Não fez nada, hein? Uma estreia muito acanhada. Tem pose. Errou todas as bolas. Na intermediária, no corte, no passe. Tudo, errou tudo. Não deu nem para ver. Não dá para ter opinião ainda, muito cedo. Mas eu achei uma estreia pouca vontade, pouca mobilidade, pouca raça. Não vi nada demais. Tem que melhorar muito. 5. Persson, pô, depois de 9 meses parado, tá fora de forma, sem ritmo, obviamente. Tomou um amarelo, entrou com uma baita vontade. E vou dizer, é mais jogador que os dois juntos, Bruno Silva e Índio. Ele joga mais que o Bruno Silva e melhor que o Índio. Acho que no médio prazo vai ter mais oportunidade e merece ter mais oportunidade e é necessário pra gente ter. Eu vejo ele como segundo volante, tá certo? Mas um cara que sobe, chuta ao gol, muita vontade. Eu vou dar nota 5,5. Eu achei que ele tem um bom retorno. 5,5. E é isso. Acho que temos um time claramente limitado, que tem sim possibilidade de subir, que tem muito pouca probabilidade de cair. Eu diria que é time que vai disputar do meio para cima, mas não dá para iludir. Né? Vamos continuar acompanhando, vamos continuar seguindo, vamos até continuar sonhando. Mas é um time que pode ainda perder mais peças e espero que não. Espero que não perca as peças, que consiga repor aquilo que perder, né? Mas é um time frágil, é um time que não aprendeu ainda e que o repertório que tem é muito curto. Tá bom? Gente, grande abraço, bom final de semana para vocês. O próximo jogo, o próximo vídeo nosso é do pré-jogo de Avaí e Guarani. Tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau. Continua seguindo a gente.